O Rio de Janeiro tem na natureza um de seus maiores patrimônios. Mas preservar esses ativos exige planejamento, investimento e visão de longo prazo. Neste painel, nós vamos discutir como água, saneamento e conservação ambiental podem funcionar como uma verdadeira infraestrutura para o desenvolvimento sustentável do Estado. Porque proteger a natureza não é apenas uma questão ecológica, é uma estratégia para a gente construir cidades mais saudáveis, resilientes e prósperas. Para mediar essa conversa, eu gostaria de chamar ao palco a Carolina Ribeiro, repórter de Veja Rio. Por favor, Carol. Recebemos Daniela Soares, também prefeita de Araruama, município que tem na Lagoa de Araruama um dos seus maiores patrimônios ambientais e econômicos. Também participa do nosso debate Ricardo Gomes, presidente do Instituto Mar Urbano e uma das principais referências na defesa da conservação marinha e da economia azul no Estado. E completa a nossa mesa, Simval Andrade, diretora institucional da Águas do Rio, concessionária responsável por um dos maiores projetos de saneamento em andamento do país. Bom, gente, eu vou sair um pouquinho aqui do roteiro para contar para vocês que vocês estão muito bem assistidos nesse debate. Eu não sei aqui quem lembra de uma capa nossa do ano passado que a gente fez com uma repórter nossa dentro da Baía de Guanabara, mergulhada na Baía de Guanabara. Essa capa era uma capa que a gente fez em comparação com uma capa de 2016, quando teve a Olimpíada no Rio. E a Baía de Guanabara estava muito suja, era um grande problema para a cidade, porque a gente ia ter ali uma série de competições, e a gente mergulhou na Baía de Guanabara 10 anos atrás e mostrou tudo que tinha lá embaixo. Ano passado, a gente voltou a fazer essa matéria para mostrar o que tinha acontecido e como estava a Baía de Guanabara. Essa repórter que fez essa matéria é a Carol, que está aqui com a gente, e que vai conduzir esse debate. Então, estão todos muito bem assistidos. Muito obrigada, Carol. Obrigada pela introdução, Fernanda. Queria agradecer a presença, né, dos nossos palestrantes e agradecer também a presença de vocês, né, porque não se faz um fórum sem quórum. Mas, enfim, Fernanda falou aqui que eu sou uma especialista no assunto, não exatamente, né, eu tenho muito a aprender ainda sobre isso, e aí, por isso, também a gente vai dividir essa conversa aqui. Queria começar pela Daniela, né, Daniela. Araruama abriga um dos maiores patrimônios naturais do Estado, a Lagoa de Araruama. Ao mesmo tempo, municípios da região dos lagos enfrentam a pressão do crescimento urbano, do turismo e da necessidade de gerar empregos. Como encontrar o equilíbrio, né, entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental sem comprometer o futuro desses territórios? Boa tarde a todos. Esse é o maior desafio, acho que, de todo gestor, né? Quando a gente fala de Araruama, automaticamente vem na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo, a Laguna de Araruama, que eu considero o maior patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, que é um patrimônio não só de Araruama, é um patrimônio nosso Estado. E, para a gente conduzir isso tudo, é um trabalho feito com responsabilidade. Seria um planejamento com responsabilidade. Porque Araruama, assim como outros municípios que estão em torno ali, a gente vê um crescimento urbano enorme, muitos condomínios, muitas indústrias, muitas famílias mudando para a região dos lagos por oferecer segurança, por oferecer tranquilidade. E aí entra, né, a responsabilidade de nós que estamos como gestores dessas cidades. Então, eu entendo que isso é um planejamento com responsabilidade, com parceria, com conversa com o governo federal, com o governo estadual, porque o prefeito em si ele não governa sozinho. A gente tem que estar alinhado com a população, com os vereadores, com as outras cidades, porque isso não envolve só o poder público, envolve uma força de toda a população para a gente cuidar do nosso espaço. Então, quando eu falo da Laguna de Araruama, eu sou nascida e criada em Araruama. Então, eu vi a lagoa, quando eu era pequenininha, bem transparente. Eu ia com a minha família, com meus amigos, eu brincava ali. E depois, quando eu fiquei adolescente, a laguna ela ficou totalmente poluída. Era um cheiro horrível. As pessoas abandonaram Araruama. A gente hoje caminha pela cidade, a gente vê casas abandonadas, casas de veranistas abandonadas. E com muito trabalho de toda a sociedade, das prefeituras, das cidades que estão em torno da laguna, né, com o poder público, com todas as associações, a laguna foi voltando a respirar.
Hoje a gente tem uma laguna transparente, limpinha, algo que eu imaginei que não viria mais, porque foi muito deprimente, né, ver a minha cidade inteira sofrer pela condição da laguna. Era peixe morto, aquele cheiro horrível. E hoje, quando a gente vê ela toda restaurada, a gente sabe a importância e o valor que está na vida da laguna. Então, além de um planejamento, né, responsável, é também educação. E quando eu falo de educação, eu falo da importância de falar para os nossos jovens, para as nossas crianças que estão dentro da sala de aula, a importância da nossa laguna. Como preservar, por que ela é importante para a gente? Eu estou falando da maior laguna hipersalínica do mundo, né? A gente tem quase 200 vezes a Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente tem o IG da nossa tainha, pela alta salinidade da lagoa. Então, a gente tem que preservar isso e falar isso com muita consciência e cobrar mesmo da construção dos municípios, mostrar para as pessoas a importância da preservação. Obviamente que a gente olhava para outros municípios em volta de Araruama, a gente vê eles crescendo muito, né? Rede de hotelaria, a gente vê gastronomia, aquilo tudo voando, e Araruama meio que parou no tempo por conta da laguna. Então, a gente tem que ter uma consciência muito importante, porque a gente quer crescer, Araruama quer crescer. A gente quer isso, mas a gente quer isso de uma forma responsável, de uma forma que a gente cobre para todas as estruturas que estão se formando ali em volta, né, das cidades, em volta da laguna, a responsabilidade e consciência, a consciência de cuidar do nosso meio ambiente, que é a coisa mais importante para a gente ter um turismo responsável. A gente tem ali em Araruama, Praia Seca, né? Então, a gente tem o nosso 4º distrito. De um lado é a Laguna de Araruama e do outro lado é o nosso oceano. Então, a gente tem um balneário que é altamente preservado. Então, quem vai para Arraial do Cabo, por dentro de Araruama, vai ver que passou ali Pernambuco, você vai chegar em Monte Alto ou Figueira, a gente já tem uma outra estrutura ali de urbanização. Praia Seca, ela pertence ao Parque Estadual da Costa do Sol. Então, quando se trata de parque, a gente tem uma fiscalização muito maior em temas de construção. E tem a APA, né, que é a Restinga de Maçambaba, que também tem uma outra forma de preservação, um pouco mais frouxa, mas que a gente acompanha de perto. E eu vejo em Praia Seca, gente, um cuidado enorme da população. A população tem cuidado, fala, isso aqui não pode construir. Como tem uma construção irregular, um condomínio, um comércio, eles mesmos denunciam. Então, existe essa conscientização. Então, além, né, do planejamento responsável, a educação tem que andar alinhada com isso, as nossas crianças têm que entender a importância disso, os projetos são voltados a esse entendimento, para que a gente possa desenvolver Araruama, a nossa região, mas de maneira responsável, cuidando do nosso espaço público, cuidando da nossa laguna, cuidando do saneamento básico, e é um projeto que não é só da Prefeitura de Araruama, de todos nós do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Daniela. Eu vou passar a bola agora para o Simval. Né? Simval, a gente costuma... O saneamento ele costuma ser lembrado quando a gente se depara com um problema, né? É quando seu telefone toca, quando a gente tem falta de água, quando surgem problemas de saúde pública. Mas ele está diretamente ligado à recuperação de rios, lagoas, praias e da própria, a nossa boa e velha, Baía de Guanabara. Águas do Rio conduz hoje um dos maiores projetos de saneamento do país. Por que o saneamento ele ainda é tratado como um tema secundário quando a gente está falando de, talvez, a principal agenda ambiental do Estado? Bem, boa tarde a todos. Eu acho que é uma questão de percepção de valor, né? Quando a gente não tem água e a gente é atendido com água, a gente recebe isso com muito valor, mas quando os nossos dejetos saem de nossa casa através de uma descarga e não voltam para a nossa casa, a gente acha que todo o problema está resolvido. Então, é muito importante que a gente consiga transmitir a questão da percepção de valor desse trabalho. E a percepção de valor do saneamento está muito associada à saúde. Quando a gente conecta a importância da coleta e tratamento de esgoto, a evolução da questão da saúde, a questão da qualidade de vida, e, num momento seguinte, a uma verdadeira revolução socioeconômica, porque o saneamento ele promove uma melhoria geral, uma melhoria da infraestrutura de forma geral, e a gente consegue começar a ter o saneamento posto em pauta na sua devida questão. E aqui no Rio a gente vem fazendo um trabalho muito inspirado na região dos lagos, né?
O que aconteceu com a Laguna de Araruama foi um exemplo triste e hoje bastante auspicioso para todo mundo. E a solução que foi dada na região dos lagos, que foi se fazer a interceptação do esgoto que vem nos sistemas de drenagem, que é o que a gente chama de coleta em tempo seco, para impedir que esse esgoto atingisse a laguna, é o que a gente está repetindo aqui na Baía de Guanabara, com muito sucesso. Então, nós pegamos essa experiência, né, estamos aplicando de maneira rápida, porque o compromisso da sociedade com os serviços de saneamento também está muito associado à percepção de eficácia. Então, por muito tempo, as pessoas não acreditavam que era possível mudar esse quadro. E com esse sistema de você impedir que o esgoto chegue à Baía de Guanabara, chegue às praias, e você dando destinação adequada, você consegue fazer com que o quadro mude muito rapidamente. As pessoas começam a entender, começam também a se solidarizar com aquela atividade. Então, eu acho que é muito da percepção de valor e tem que se registrar também um indutor importante, que foi o Marco Legal de Saneamento. A partir do advento do Marco Legal de Saneamento, mudou completamente a abordagem, porque ele permitiu, inclusive, que a iniciativa privada entrasse nesse processo do saneamento de uma maneira profissional e planejada, e de uma maneira muito mais consistente. E isso mudou bastante o quadro. Maravilha, muito obrigada. Ricardo, o oceano é uma das maiores riquezas naturais do Rio de Janeiro, mas ainda aparece pouco nas discussões sobre planejamento urbano e desenvolvimento econômico. Você costuma defender que proteger o mar é proteger a cidade. O Ricardo é um super otimista da Baía de Guanabara, acho importante colocar isso. O que o Rio perde quando ignora o oceano como parte estratégica do seu futuro? Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje, Simval. A gente perde muito, né? Está falando de oceano e futuro. Eu, pegando o tema da mesa, sua reportagem, né? Eu estava lá em 2016 fazendo um filme sobre a Baía de Guanabara, mostrando a biodiversidade pela primeira vez, né? Tentando mostrar a vida onde todo mundo estava vendo só a morte. E eu estava filmando, no meio das filmagens, a minha filha, Nina, nasceu no meio das filmagens. E ali cristalizou na minha mente, né? Eu não estava fazendo um filme só sobre a perda da biodiversidade, sobre o que ainda tinha. Aquele filme dizia respeito do futuro da minha filha. Não era só biodiversidade, era resiliência climática, oportunidade econômica, futuro, a própria identidade nossa, né, na nossa relação com o mar. E a Nina nasceu, né, e isso cristalizou muito, né? Você falar de futuro e sustentabilidade, quando você tem uma criança, você entende melhor isso, né? Você sente na pele, né? E a gente perde muito, né? Então, é um prazer estar aqui hoje com o Simval, depois de 10 anos, né, consegui estar mergulhando. Eu estou mergulhando na Baía de Guanabara desde a década de 80 e filmando ininterruptamente a biodiversidade marinha do Rio de Janeiro desde 1993. E já muitas vezes imaginei que eu nunca fosse conseguir mergulhar na enseada de Botafogo, né? No ano passado eu filmei praticamente na praia de Botafogo, filmei um peixe-morcego. O peixe-morcego é um peixe pescador, que ele coloca tipo uma trombinha de elefante, fica balançando, vem um peixinho, vê o que é, ele vai, abre o bocão. Eu achei que isso nunca fosse acontecer na minha vida, né? E desde o nascimento da Nina, a fundação da nossa ONG, né, já foram mais de 1000 reportagens feitas, né, colocando o oceano em pauta. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente fala de ignorar o oceano, pegando pelas crianças de novo, há 3 anos atrás foi feito um estudo científico publicado numa grande publicação científica fora do Brasil, mas feitas por oceanógrafos do Brasil, da USP e de várias outras universidades. Eles analisaram 640 mil palavras usadas no ensino médio e fundamental no Brasil. E desse universo de 640 mil palavras, só 19 palavras tratavam do mar, do ambiente marinho. Daí você vê como estrategicamente o oceano foi colocado de lado, né? Mas hoje a gente está vivendo uma realidade diferente, né?
Não é à toa que a ONU e a Unesco decretaram que a gente está vivendo a década do oceano, de 2021 a 2030, né? Ano que vem a gente vai ter aqui em abril a conferência da década da Unesco, né? E o momento hoje é outro, onde a gente está colocando o oceano na pauta, a gente está considerando o oceano como peça fundamental, transversal, né? A Agenda 2030 da ONU. A gente tem a ODS 14, que é a vida sobre a água, que ela praticamente é transversal às outras 17 ODS, né? Passando pelo saneamento, resiliência climática, e as coisas estão acontecendo. Vou começar pelo Simval, mas, enfim, sintam-se em casa para a gente falar, para todos responderem. Inclusive, essa pergunta também traz transversalidade, né? Quando falamos em água, saneamento e conservação ambiental, por que a gente trata desses temas de forma separada e não transversal? Pois é, o Marco Legal do Saneamento, ele fala em água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, né? E a gente costuma seccionar isso. E a gente não consegue atuar de maneira seccionada. Esse sistema, por exemplo, que eu estou colocando aqui, onde a gente intercepta o esgoto que é lançado nas drenagens de águas pluviais para impedir que ele chegue aos rios, às lagunas, né, à baía, ele demanda uma atuação conjunta de quem é responsável pelo sistema de drenagem municipal, no caso das prefeituras, e de quem é responsável pelo tratamento, por essa coleta e esse tratamento do esgoto, que hoje, na região dos lagos, por exemplo, e aqui, são concessionárias privadas de serviço público. Então, isso tem que ser uma política conjunta, transversal. A gente tem que encarar isso como uma grande questão. Hoje, a gente é muito perguntado sobre a Baía de Guanabara. A gente conseguiu um impacto muito grande. A Praia do Flamengo hoje tem escola de natação. Eu tenho 4 colegas que estão presentes aqui, né? A Mariana, que fazem natação na Praia do Flamengo, coisa inimaginável há 10 anos, né? Então, a gente conseguiu assim avanços enormes, mas quando perguntam mais, então vocês vão despoluir a Baía de Guanabara? Eu falo, opa, despoluir a Baía de Guanabara, a gente tem uma contribuição muito forte, mas apenas uma parte. Porque, e onde ficam os resíduos sólidos, que hoje são levados até a Baía? Que é jogado na rua, que cai dentro da galeria da drenagem, vai parar nos rios, vai parar na Baía. Né? Onde é que estão? Onde é que está a questão do óleo que os navios derramam ao longo da Baía? Os navios que estão abandonados na Baía. Né? Então, tipo assim, a despoluição, o pagamento desse passivo à sociedade é uma questão de todos. E aí você sai dessas grandes empresas, sai das grandes ações, até cair no indivíduo. E aí a gente vai chegar na escola, vai chegar na educação ambiental, vai chegar, por exemplo, a gente já tem 1 milhão de crianças atendidas num programa nosso, que é Saúde Nota 10, onde a gente leva a discussão do saneamento para dentro da escola. A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela deixou que o saneamento passasse a ser uma questão de grade curricular. Ela permeia, de maneira transversal, todas as disciplinas dos meninos. A gente tem uma parceria que chama Esse Rio é Meu, e o nosso programa Saúde Nota 10, que vai às escolas, leva isso e leva as crianças da escola para as nossas instituições. Ou seja, é uma questão de todo mundo, então não dá para tratar de maneira associada. Essa conta é de todos nós, né? E o sucesso também. Exato. Bom, aproveitando, seguindo, Ricardo, né, o Rio construiu a sua identidade em torno da natureza, e eu diria que o carioca construiu o seu estilo de vida em torno da natureza também. Mas estamos realmente cuidando dos nossos ativos ambientais ou só vivendo do patrimônio herdado? A gente hoje, né, vive desse patrimônio, né, considerado patrimônio mundial da Unesco, né? A nossa junção da Mata Atlântica com o oceano, a beleza cênica da Baía de Guanabara, né? Mas a gente não está cuidando, né? A gente não está levando em conta tudo que o oceano é para a gente, né? Porque a carioca, o brasileiro, tem tradição de praia, mas tem pouca cultura oceânica, né? Então, esses números que eu falei da educação, eles traduzem tudo isso, né? E hoje a gente não associa tanto o oceano à nossa vida. Tem gente que está até longe do Rio de Janeiro, como é que o oceano está me influenciando? Mas cada vez que a gente respira, cada vez que a gente bebe um gole d'água, a gente está conectado com o oceano, né? É o oceano que é o grande pulmão desse planeta, produzindo mais de 50% do oxigênio que está na atmosfera, é regulação do clima,
transporte, energia, lazer, espiritualidade, se você for parar para pensar, ele é tudo isso, né? E se o Rio de Janeiro, né, se a gente tem um descuido, né, em cuidar desse patrimônio ambiental que a gente tem, né, se a gente perde esse status de patrimônio mundial da Unesco, né, é quase que sepultar a própria cidade, a economia. Mas hoje a gente está recuperando isso, né? A gente está vendo como o investimento na recuperação ambiental da Baía de Guanabara, no saneamento, como isso se traduz na economia, na valorização dos imóveis, na economia informal, na praia, na escolinha de natação, como isso aquece de uma maneira tão grande, né, que os exemplos são tão visíveis, né, que a conta fica fácil de entender. E quando a gente faz a conta realmente mexendo no bolso, na economia, qualquer um entende, né, que vale a pena a gente investir, né, na sustentabilidade, investir numa economia azul, né, real, porque economia azul não é só qualquer coisa que tenha a ver com o oceano, né? A indústria do petróleo não é uma economia azul. A pesca, na maioria das vezes, não é uma economia azul, é uma economia do mar. É uma economia azul quando ela consegue realmente fazer a gestão dos recursos pesqueiros, pescar com sustentabilidade. Meu amigo aqui, o CEO da Frescato, que estava aqui, né? A gente pesca muito no escuro, a gente não sabe que a gente está pescando, destrói os estoques pesqueiros, aí não é essa economia azul. Mas hoje a gente está vivendo, né, com um pouco mais de informação. Eu acho que tem um movimento global, né, de se virar de frente para o oceano, né? Essa cidade nasceu meio de costas para o oceano, tanto é que a entrada do Palácio do Catete, ela fica de costas para o mar. E o movimento que a gente está fazendo hoje, né, é um movimento de se virar de frente, é um movimento de trazer a cultura oceânica para as escolas, é um movimento de finalmente promover o saneamento na Baía de Guanabara, né? Imagina que está esquecida há quase 600 anos, né? E esquecida, né? Mas a gente está literalmente, né, trazendo as pessoas para viverem esse sonho que até um pouco tempo atrás parecia só um sonho, né, que a gente sonhava sozinho, mas de repente a gente começa a sonhar, começa a chegar uma empresa do porte d'águas do Rio com mais de 10 mil, Simvaldo, pessoas trabalhando, 10 mil pessoas trabalhando na Baía de Guanabara. Então, não é mais uma coisa da corrente que muda de sorte ou de pouca chuva. É trabalho, é mão na massa, é investimento, e isso está retornando para a sociedade, né? E eu acho que a gente vai conseguir manter esse status de patrimônio mundial, né, da humanidade. Maravilha. Eu queria estender a pergunta para a Daniela pelo seguinte, né, que eu acho que você trouxe muito isso. Acho que hoje a gente está vendo os resultados disso porque a gente praticamente ganhou novas praias, né, que já estavam lá. Hoje em dia a gente frequenta a Praia do Flamengo, a Praia da Urca, onde a gente fez o nosso mergulho e a reportagem. A gente chama de caribrejo, né? Então, assim, quando o carioca incorpora, né, esses territórios como prática, como lugar de né, que eles frequentam, a gente percebe os resultados desse trabalho todo, né? E a Daniela estava falando aqui no começo sobre como a Lagoa de Araruama hoje tem águas cristalinas também, né? A gente não vive tanto essa lagoa, mas ela já tinha me dado um spoiler aqui antes da gente começar a conversa, que era sobre a intenção de criar uma escola náutica, né? Então, também queria passar a bola para você falar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Como a gente conversou antes, né? Então, as pessoas que eu encontro, quando falo que sou prefeita de Araruama, sempre falam, Araruama, eu fui lá 20 anos atrás, eu fui lá 15 anos atrás, né, Fernanda? Foi lá 20 anos atrás, eu falei, gente, Araruama é uma cidade nova, bonita, moderna, e tudo rodava em torno da laguna. Então, quando a gente tem a nossa laguna, nosso maior patrimônio, e se fala muito em Lagoa Rodrigo de Freitas, mas a Laguna de Araruama é o maior patrimônio do estado do Rio de Janeiro. Ela só não está na capital, mas está rodeada de 6 ou 7 municípios ali, é o maior patrimônio nosso. A gente tem que falar da nossa laguna com orgulho, como eu falo da minha cidade.
A cidade está aí de braços abertos para receber o turismo e tudo se volta em torno da lagoa. Então, a gente tem a companhia, né, de água da cidade, que é a Águas de Turnaíba, que cuida do saneamento básico, que fez a tomada de tempo seco, que melhorou realmente a qualidade da água da laguna, né? Teve a abertura também do canal de Itajuru, que é em Cabo Frio, que é a única entrada de água do oceano na laguna de Araruama, é em Cabo Frio. Então, você tem parte da laguna de Araruama que você não tem aquela troca de água tão rápida assim, por conta do tamanho da laguna. A gente até estava em contato com o governo do estado, justamente porque a gente já tem pedaços que estão assoreados e a gente precisa de maquinário, que é um maquinário que tem um valor alto, né? Não tem condição do município, né, bancar isso, então a gente está sempre em contato, mas ter a Laguna de Araruama revitalizada é falar de turismo, é falar de vida, é de falar de desenvolvimento, porque a gente se fala muito em outras cidades ali da redondeza, a gente fala em Arraial do Cabo, que é maravilhoso, Búzios, Cabo Frio, mas Araruama é maravilhoso e eu posso provar. Então, quando a gente está aqui falando sobre a nossa laguna, quero que vocês voltem a frequentar Araruama, conhecer a laguna. Hoje você entra na laguna, gente, assim, a água é transparente, como eu imaginei que não veria mais. É o que a gente falou antes. Então, isso tem muito valor para o nosso povo, para a nossa comunidade que vive ali, para os pescadores que vivem ali, que tem sustentam as suas famílias com a pesca, né? Por conta da nossa tainha. Inclusive, abrindo um spoilerzinho, quero convidar nesse final de semana, tem o Festival do Pescador, lá na Laguna de Araruama, estão todos convidados, começa no sábado. Mas, assim, a importância da gente cuidar disso é imensa. E eu sei porque eu sou nascida e criada ali, e eu, quando era criança, não tive isso na escola. Eu não entendia como aquilo era tão importante para a nossa cidade, para a nossa região. Então, hoje a gente tem um projeto, né, que a gente está finalizando, junto com a UFRJ e com a UF, que se fala sobre os guardiões da laguna. É um projeto que está dentro das escolas. E aí a gente está construindo uma escola náutica, né? A gente tem a melhor raia do Brasil aí para esportes náuticos, então falo de canoa havaiana, de kitesurf, de outros esportes ali. E são esportes que precisam de instrumentos que são mais caros. E hoje, quando eu faço um evento em Araruama para esse tipo de esporte, eu não tenho nenhum representante da cidade, porque a nossa população não consegue ter acesso a esses instrumentos. Então, a ideia da escola náutica é formar ali atletas de Araruama, porque eu tenho a melhor raia. E eu, como prefeita, eu acho que eu posso mudar a vida dessas pessoas, quando eu ofereço essa oportunidade para elas, para esses jovens, para formar ali. A gente sabe que o esporte salva vidas, e a gente tem essa oportunidade de mudar a vida das pessoas. Então, a ideia dessa escola náutica é mudar a vida dos jovens de Araruama, das crianças de Araruama, e o poder público está aqui para isso, além de valorizar o nosso maior patrimônio, que é a nossa laguna. Então, o nosso papel está aqui para transformar a vida, o papel da política está aqui para transformar a vida. Muito obrigada. Agora eu vou voltar para o Simval aqui e a gente vai voltar para a nossa Baía de Guanabara, né? A recuperação é uma promessa que atravessa décadas, né? A gente falou aqui de séculos, né? De mais de 300 anos. O que mudou nos últimos anos e o que ainda impede avanços mais rápidos? Bem, o que a gente trouxe de novidade foi um planejamento de longo prazo consistente. A falta de continuidade nos investimentos, nas políticas relativas à Bahia, sacrificaram muito o resultado da Bahia. Você pode começar fazendo as estações de tratamento, depois muda a ideia política e você, não, eu tenho que fazer os coletores, e você não tem algo com continuidade, algo estruturado e planejado com a engenharia. Nós, quando entramos aqui em 2021, a primeira coisa que a gente fez foi colocar em funcionamento todos os dispositivos existentes. Então, nós operamos assim um milagre na Lagoa Rodrigo de Freitas, que em um ano ficou uma outra lagoa, sem precisar construir grandes dutos, grandes cinturões, porque eles já existiam, eles simplesmente não eram operados. Nós reformamos 13 elevatórias de esgoto que tem ao redor da lagoa e colocamos tudo isso, todo esse sistema de proteção que a lagoa tinha e não funcionava, em funcionamento. Os resultados vieram muito rápido. Investimos na proteção do manguezal, fizemos uma parceria, né, com o biólogo Moscatelli, para recuperar o manguezal ao redor da lagoa, e isso mudou completamente.
depois, em 3 anos, a gente passou a ouvir uma discussão se podia ou não podia nadar, ter contato com a água da lagoa. Não está mais se discutindo a mortandade de peixe, está se discutindo o seguinte: como é que se classifica a água da Lagoa Rodrigo de Freitas? Para natação? Porque o pessoal está nadando, está pescando, passando por cima da legislação de tudo que está feito com relação a ela, porque tudo isso caducou, porque ela evoluiu muito rápido. Em relação à Bahia, a gente fez a mesma coisa. Não sei se todos conhecem aqui, mas a cidade do Rio de Janeiro tem um grande túnel que vai da Glória até Copacabana, que chega em Copacabana com 5,5 metros de diâmetro. Isso aí é uma caminhonete e um Opala lado a lado. Eu falo isso porque na internet a foto é de uma caminhonete e de um Opala. Isso foi construído nos anos 70, quando a praia foi engordada, quando se ampliou, né, a orla de Copacabana. E esse túnel ele leva todo o esgoto do centro e da Zona Sul até chegar no emissário submarino de Ipanema. Quando nós chegamos, esse túnel estava cerca de 40% assoreado. O que é isso? Cheio de lixo, areia, detrito. E nós passamos 1 ano e meio limpando esse túnel. E foi isso que permitiu que a gente jogasse nele o Rio Carioca. Que, aliás, se você falar a influência dos rios, dos mares, na vida do carioca, o carioca é carioca por causa do Rio Carioca, e não o contrário. Né? Então, a própria origem do nome carioca vem do Rio Carioca. Então, nós conseguimos pegar o Rio Carioca, que estava com a carga orgânica de esgoto muito forte, e desviar, e colocar dentro desse túnel. E foi isso que deu grande impacto na Praia do Flamengo. Agora, a gente está fazendo, replicando esse modelo, que é o modelo que foi aplicado na região dos lagos, na Baixada Fluminense, em vários locais, e fazendo com que esse impacto se propague. E estamos entrando agora num programa inédito, nunca se fez um programa tão vultuoso e tão consistente no conjunto de favelas da Maré. Nós entramos na Maré, e aí nós vamos colocar 100% de esgotamento sanitário na Maré, o que vai dar um impacto não só na Maré, como na população da Maré, como na Bahia, como vai impactar, inclusive, a Ilha do Governador. Então, em 2008, a gente espera que as praias da ilha estejam fazendo o mesmo sucesso que a Praia do Flamengo fez. E aí vai ser complicado, porque é um lugar lindo também. Daqui a 10 anos a gente conversa de novo. Muito menos do que isso. É um lugar lindo e que também sofre muito pela degradação das suas praias. Então, isso tudo vai se juntando e vai dando credibilidade ao trabalho e vai fazendo com que as pessoas passem a aderir à questão. Então, acho que, de diferente, resumindo, foi isso. Foi um planejamento consistente de investimento. Nós já investimos 6,3 bi, né, nesses anos de concessão, de 2021 para cá. Eu, como cidadão, falar em bi é até um negócio meio surreal. A gente conjuga bi com uma facilidade, né? São 6,3 bilhões de investimentos. Falo assim, eu não tinha ouvido falar em investimento em saneamento no Rio de Janeiro passando de milhão. Passando de milhão. Nunca ouvi falar. Então, é uma coisa que veio assim, de maneira muito forte para mudar realmente um passivo ambiental muito forte também. Perfeito, obrigada. Vou dar uma apertada no ritmo aqui, tá, para a gente conseguir cumprir aqui o nosso roteiro. Daniela, existe uma falsa oposição entre preservação e desenvolvimento. Os exemplos de Araruama, do saneamento e da economia do mar mostram justamente o contrário? Sim, assim, Araruama, ela é uma cidade que a gente tem que trabalhar muito sobre conscientização. Não só Araruama, eu acho que todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, acho que isso não está na cabeça das pessoas, né? A gente tem descarte de lixo errado e a gente tem que trabalhar mais essa conscientização com as nossas secretarias. Mas eu entendo que as pessoas entendem a importância disso quando a gente fala em oceano, quando a gente fala da Laguna de Araruama, pelo que a gente passou. Pelo que a gente passou com a nossa laguna, o que a gente sofreu, o que impactou a vida de muitas pessoas, sobre os trabalhadores, o turismo, a gastronomia. Então, a gente entende que isso tem que ser levado muito a sério, ser respeitado. E o que a gente trabalha como política é isso, é o respeito, é o desenvolvimento com respeito, com responsabilidade e com compromisso, né? Com a nossa laguna, com o nosso oceano. E, claro que a gente quer que a nossa cidade cresça, né? Claro que a gente quer isso, mas quer que ela cresça com responsabilidade. Então, eu entendo que sim. Maravilha. Vou seguir com você, tá? O turismo depende diretamente da qualidade ambiental. Será que o setor turístico brasileiro já entendeu que preservar também é uma estratégia econômica? Olha, eu acredito que sim, porque quando a gente tem uma área altamente destruída, debilitada, o turista não vai mais.
né? A gente vê muitas cidades vizinhas ali, Araruama, que chega em dezembro, gente, em janeiro você não consegue entrar nessas cidades. Você não consegue ir no mercado, você não consegue tomar um banho na praia, porque você não tem espaço para ficar na areia. E nenhum turista quer ficar num lugar assim, porque ele entra também violência, entra superlotação, você não consegue aproveitar, você não consegue curtir. Então, as pessoas que estão fomentando o turismo e os turistas já procuram outros lugares para ir. E aí que vem Araruama, mostrando assim, espaço, oportunidade, porque eu tenho cidades vizinhas que ficam superlotadas e ninguém quer passar aquele famoso perrengue, né, nas férias, sofrer trânsito, aquela loucura que as pessoas daqui do Rio Capital querem correr. Então, vou para uma cidade calma, tranquila, para correr do trânsito, para correr da superlotação. Chega numa cidade que está superlotada, sem desenvolvimento, aquela loucura, falta de segurança. Então, eles começam a não querer ir mais para essas cidades. Então, acho que os turistas entendem isso, acho que a rede que fomenta turismo entende isso também, tanto que tem muitos resorts, muitas outras cidades oferecendo um turismo diferenciado, né? Você vê a cidade de Areal, por exemplo, né? Então, acho que sim, acho que as pessoas avaliam bem antes de fazer um turismo hoje em dia. Obrigada. Vou voltar para o Ricardo, aqui que você mencionou, né, a gente falou sobre a economia azul, então vamos voltar um pouquinho nisso. Se o Rio quiser se tornar referência em economia azul, quais são as prioridades para os próximos 10 anos? A gente já está fazendo agora, né, cumprir a agenda do saneamento, que já está bem estruturado, né, caminhando, e a gente implementar a cultura oceânica, né, que já tem projetos de se tornar isso ser uma coisa obrigatória nas escolas do Rio de Janeiro, né, que com a educação a gente realmente transforma e muda tudo, né, e eu acho que falta isso, né, colocar na agenda vontade política e envolver, né, a população, né, nesse processo de recuperação ambiental da Baía de Guanabara. E, para isso, tem lá, né, todos os planos que foram feitos, se não foram executados no passado, né, o Pra-Bahia, o Plano de Recuperação Ambiental da Baía de Guanabara, lá em 2015, 2016, né, eles falavam muito no sentimento de pertencimento, né, como marco zero, como a pedra fundamental de toda mudança, né, no sentido dessa pauta ambiental, né. E, para despertar esse sentimento de pertencimento, a gente precisa investir na educação e conhecer, né? Investir na ciência, desbravar as fronteiras do oceano, que a gente conhece mais a superfície de Marte do que do nosso fundo marinho, né? E parece loucura, mas da Baía de Guanabara também, cada dia a gente descobre alguma coisa diferente, né? Eu filmei um polvinho pigmeu do Atlântico, uma espécie nova, foi descrita como daqui do Brasil, na Enseada de Botafogo, em 2019. O polvinho estava dentro de uma latinha de cerveja, que a gente fez uma limpeza de praia, recolheu a latinha, a gente vê se tem algum animal ali dentro para salvar o animal. E tinha um polvo, tinha desovado na latinha de cerveja. E a gente fechou, fez uma tampinha na latinha, amarrou, deixou lá. Eu voltei depois de uma semana, o polvinho tinha desovado dentro da latinha de cerveja e as larvinhas eclodiram na frente da filmadora. E aí se passaram 4 anos, há 2 anos atrás, estava fazendo um filme sobre economia azul, que passou na Conferência do Oceano da ONU, início do ano passado, chamado Quanto Vale o Azul? Eu entrevistei um pescador na Ilha do Governador, e ele puxou a rede dele, veio um pedaço de plástico e tinha um polvinho agarrado. E era o polvinho pigmeu do Atlântico. A segunda ocorrência do polvinho no Brasil, registrada, né? Aí ele acabou não entrando no vídeo, mas o polvinho estava lá. Até o Estadão fez uma matéria no Estado de São Paulo, dizendo assim: o polvinho que pode mudar o destino da Baía de Guanabara. Ele é tão carismático, né? Pô, é igual descobrir uma espécie nova de macaco na Mata Atlântica, né? E eu não posso dizer o local. No ano passado, a pesquisadora que descreveu a espécie, eu convidei ela: vamos sair no nosso barco que a gente vai encontrar o polvinho.
Tinha um aluno de mestrado dela, 2 anos tentando encontrar o polvinho e nada. Ele estudava sem nunca ter visto um polvinho. Aí a gente, eu não vou dizer o local, mas perto da enseada do Flamengo, paramos aleatoriamente no nosso barco, fizemos um mergulho no pulmão, nada do polvinho. Aí eu falei com ela, vou dar a última mergulhinha aqui. Aí eu desci, tinha uma garrafinha dessas de 150 ml, uma garrafinha pequenininha assim no fundo, a água estava meio turva. Eu vou deixar essa garrafinha, não vou levar na luz para ver se tem alguma coisa dentro. Eu trouxe a garrafinha, joguei para o sol, tinha um polvinho pigmeu lá dentro. Caraca, meu... Ricardo, você tem muitos esconderijos da Não, Baía de Guanabara, aí porque tudo você não vai revelar o local. Foi uma né? gritaria, e o menino gritando, a mulher gritando. Aí eu, de dentro do barco, eu liguei para uma loja de aquário e comprei um aquário, porque ela tinha licença para capturar o polvinho, né? Aí eu levei o polvinho para minha casa. Eu fiquei 1 semana alimentando ele. Ele foi um spa, que ele comeu vários caranguejos, né? Minha filha chorava cada caranguejinho que ele comia. Depois eu devolvi ele no mesmo local. Ele voltou super esperto no mesmo local. Mas, enfim, estou dizendo isso que, assim, é tanta coisa que a gente tem para descobrir, para se apaixonar pelo oceano, para se envolver nesse processo de recuperação ambiental e transformar o Rio de Janeiro, né, nesse ativo da economia azul, essa potência que o Rio de Janeiro pode ser. É com amor, é com a vontade, é com essa fauna exuberante que a gente tem e com a ajuda da Águas do Rio, que está me ajudando na expedição. Tem uma expedição Águas Urbanas, que é o 5º ano que essa expedição está com apoio da Águas do Rio, né? A gente colocar o barco na água, batata. O barco vai para a água, a gente vai fazer alguma coisa diferente. E, com isso, a gente está trazendo a população, né, para observar, para cobrar da Águas do Rio, para dizer, pô, cara, aí, ó, tem polvinho pigmeu ali, eu quero saber como é que está. E, nisso, a gente vai trazendo mais investimento e as coisas realmente estão acontecendo. Obrigado, tá, Simval? Obrigada, Ricardo. O tempo já está esgotado, aqui tem um anúncio vermelho piscando aqui na minha frente, mas, enfim, comentando também, né, que a gente pode ver pelas redes sociais, assim, da Veja Rio, que quando a gente publica alguma coisa de baleia, de boto, de arraia, é onde a gente tem mais audiência, né, Fernanda? Repercute muito. É um sucesso. Essa semana até a gente se viu, né, semana passada, né, os golfinhos, os filhotes de boto, na verdade, né, não são golfinhos, né, são botos. Que também é uma conquista, né? Porque tinha muito tempo que não tinha filhotes, não era isso? Os botos cinza, eles são animais que eles chamam de alopátricos. São animais que nascem e vivem toda a vida dele no local onde ele nasceu. A comunidade de botos cinzas que tem na Baía de Guanabara é a mesma que estava aqui há 1000 anos atrás. Em 1980, eles eram 400. Em 1992, eram só 100. E agora a gente tem 30. Nasceram 2 recentemente. A diferença é que agora tem muita gente trabalhando na recuperação ambiental. Eu acho que eu posso ver um futuro melhor para esses botos, né? Sim. Que a população que nasce supere as do que estão morrendo, né? Que volta a crescer, né? Gente, já estamos aqui na reta final, mas queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Ó, levantou antes, coitado. Eu vou fazer as 2, tá? Vai. Só vamos ter que responder rapidinho, tá, gente? Queria parabenizar a vocês todos, porque eu acho que fazer parte da solução e não ficar jogando pedra é uma coisa muito importante. Eu sou Cláudia Genon, sou diretora de operações do Instituto BV Rio. Ricardo já nos conhece. E a minha pergunta, um pouco difícil, Simval, é para você. Eu acho maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. O marco do saneamento foi fundamental. Agora, vocês têm 2 desafios também muito grandes. É o plástico que fica nas grades de saneamento e o lodo. Queria saber o que vocês estão fazendo com isso. O sistema da Zona Sul, que é o emissário submarino, o emissário foi feito na década de 70. Você deve estar notando que eu cito recorrentemente aqui a década de 70. Né? De 70 para cá, novas grandes estruturas nós não tivemos. Né? E esse emissário ele é de uma época onde não era exigido uma estação de pré-condicionamento, algo prévio a ele. Né?
E a gente está superando isso como? Colocando um sistema de peneiras cada vez mais finas do início da recepção dos esgotos até as nossas elevatórias. Então, o que a gente tem feito hoje, do ponto de vista do plástico, é fazer todo um gradeamento cada vez mais fino e mais moderno para tentar minimizar a chegada do plástico ao mar e trabalhando a outra vertente da educação ambiental muito fortemente, né, da questão da destinação adequada desses resíduos dentro junto à população. Porque esses resíduos, eu costumo dizer, nós não somos, no saneamento, geradores de resíduos, né? Nós somos vítimas também da existência desses resíduos. Então, a gente tem que atacar outra ponta, a gente tem que parar com a geração de plástico jogado na rua, e aí vai até a questão circular e vai até a questão de educação pelo consumo, né? Para que a gente reduza essa questão. Mas a gente atacou logo isso de uma maneira física, né? E de uma maneira possível, porque a construção de uma estação de pré-condicionamento antes desse emissário de Ipanema seria mais ou menos apropriar quase um quarteirão inteiro em Copacabana. Já foi feito esse estudo, né? Então, a gente tem que enfrentar a realidade, a gente está trabalhando numa estrutura implantada. Você tem toda uma situação já dada e que você tem que se adaptar e ter criatividade para minimizar quando você não consegue impedir. Esse é um ponto. O segundo? O lodo é mais simples. Hoje o lodo está indo para aterros sanitários adequados, mas para o lodo hoje a gente tem uma série de estudos de alternativas de outros usos. A gente pode, além da questão da compostagem, do lodo, o lodo não tem grande poder energético para a gente falar em combustão, mas a gente tem como fazer com que, primeiro, reduzir ao máximo a questão da água, né? Conseguir centrifugar, conseguir reduzir o volume de lodo ao máximo e estudar outros usos que, ao nosso ver, não são usos de economia circular. A gente não pode ter ilusão de fazer recursos frente ao que a gente investe com esse lodo, mas sim muito mais educacional e de preservação. Muito mais nesse sentido as soluções que a gente tem estudado com o lodo. Obrigada, Silval. Vamos para a nossa última pergunta da tarde. Olá a todos, boa tarde. Me chamo Fabiola Maranhão, eu sou fundadora da startup Delta Intec. A gente produz filtros para tratamento de água e esses filtros são 2 vezes mais eficientes do que as tecnologias usadas atualmente. E a minha pergunta é, como está a visão de vocês em termos de aplicação de novas tecnologias nas estações de tratamento e também a visão de um futuro em garantir a aquisição de tecnologias que são mais eficientes, que geram menos impactos? Eu pergunto porque, após a gente utilizar o nosso filtro, a gente recolhe ele e transforma ele em novos produtos, como pisos para revestimento externo, pisos intertravados, e a gente ainda vê um pouquinho de resistência em termos dessa abertura, né, de inserção de novas tecnologias para esses tipos de tratamento. Fabiana, e a sua startup Fabiola. fica lá no Mara No Mara Valley, Valley, né? exatamente. Legal, bacana. É com você, Simval, de novo. Olha, uma coisa que a gente acredita, isso não é só da Águas do Rio, mas do Grupo EGEA, que é controlador da concessionária. E eu vou falar que, ao final, também eu sou, coincidentemente, sou presidente da Prolagos também, então eu tenho um compromisso e uma afeição grande, porque as outras cidades que a prefeita citou, vizinhas a Saquarema, estão sob nossa responsabilidade. E só para dar um reforço, de 24 para 25, a região da Laguna de Araruama aumentou em quase 29% a produção de peixe, de pescado. Então, realmente, é uma coisa, o que está sendo feito, né, está dando resultado em Saquarema e em toda a região dos lagos. Mas a gente, como uma empresa operadora, a gente consorcia justamente novas tecnologias e investimentos. Esse é o nosso segredo para poder acelerar as soluções. Só para você ter uma ideia, a questão de vazamento de água, em tratamento, só vou lhe explicar, a gente compra água da SEDAI, aqui na região metropolitana. Então, a gente não faz o tratamento, a estação de tratamento do Guandu não é de nossa responsabilidade. A gente compra e faz a distribuição e todo o resto, e tudo do esgoto na região metropolitana. Mas a gente tem uma obsessão por questão de tecnologia e o vazamento é um grande desafio nosso. A gente pegou a concessão com 60% de perda. Ou seja, de tudo que eu compro da SEDAI, 60% é jogado fora e o resto eu consigo distribuir.
A gente investiu numa tecnologia de detecção de vazamento sob a superfície, utilizando um satélite que foi usado para buscar água em Marte pela NASA. Então, com esse satélite, a gente detecta quando você tem água com cloro até 3 metros de profundidade. Se tem a presença de cloro ali embaixo, é porque não é água da chuva, é água tratada. E com isso a gente vai e detalha a investigação, e esse método já deu mais de 85% de assertividade para identificar vazamentos ocultos. Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela é bem impermeabilizada e ela tem camadas de areia embaixo. Então, quando você tem um vazamento, ele se esconde, dali vai embora, vai parar na Praia da Urca, vai parar em outros locais, e você não vê. Quando vocês veem na televisão aquele vazamento na lagoa, jorrando água, e para todo mundo é um problema, para a gente é um alívio, porque aquele é fácil de achar. Difícil é achar aquele que vai embora por debaixo da terra, né, numa cidade cheia de concreto, cheia de asfalto, e você não consegue detectar com facilidade. Então, essa, por exemplo, é uma tecnologia que a gente tem usado para reduzir a perda, que é hoje o nosso maior custo operacional, é a água que a gente compra da SEDAI. Então, a gente está sempre aberto para isso. A gente tem programas com startups, com a academia, para justamente buscar novas opções, novas tecnologias. Essa, inclusive, era uma startup israelense. A gente conheceu numa feira internacional e hoje todo mundo usa. Né? É uma coisa que se disseminou muito. Então, a gente tem essa abertura e, sem tecnologia e sem investimento, você não consegue mudar. Fazendo da mesma maneira uma coisa que não dá resultado, você não vai conseguir resultado diferente. Né? Essa é a base. Simval, muito obrigada. Aproveito para agradecer a todos vocês, Daniela, Ricardo, Simval, Carol. Esse é nosso último debate aqui do dia. Estamos chegando ao fim, então, da primeira edição do Fórum Veja Rio. Em nome da equipe, agradeço a presença de todos, dos nossos convidados e parceiros que tornaram possíveis esse encontro. E agora convido todo mundo para ir aqui para fora um pouquinho, para a gente ter uma oportunidade também de conversar um pouquinho mais, continuar esse papo, que é tão importante, né, para o futuro da nossa cidade e do nosso Estado. Muito obrigada a todos e até um próximo encontro.